Isso me marcou muito quando ele falou isso. Eu não concordo necessariamente com isso, porque eu acho que é uma postura um pouco aceleracionista, né? A gente não deve torcer pelo pior, eu acredito, né? Eu acho que a gente tem que torcer para que as coisas mudem para melhor, mesmo que isso signifique um certo incrementalismo, que vamos em Hillary e não em Trump, mas enfim, né, eu acho que essa análise que ele faz de que o Trump deixa as coisas realmente escancaradas, né, tá muito nítido aí, né, então, já que a terceirização por meio de mercenários não funcionou, vamos partir para o ataque direto mesmo, né, e depois o Marco Rubio inventa aí uma justificativa legal para essa ação completamente ilegal e que viola a carta da ONU, né? Então, mais uma vez, os Estados Unidos solapando, mas não tão diferente do George W. Bush, né, no início dos anos 2000, invadindo o Iraque e o Afeganistão, também a revelia da comunidade internacional. Né? Vamos ler um pouquinho de superchats aqui. Vou pedir para vocês compartilharem essa live, mandarem sugestões, mandarem também sua contribuição, que nós estamos entrando nessa hora em uma edição especial, edição extra, e não tem nada aqui, nós estamos completamente amigos. Então, por favor, amigos, vamos fazer essa live chegar mais longe e também colaborar com o trabalho do DCM. O Macean, Rosela Silva, mãe Rosela Silva, obrigado pelo super chique. Luciana Bauer, obrigado, querida. Está na hora da China descartar no mercado a preço de banana os títulos dos Estados Unidos. Estados Unidos, moda rapina, próximo Irã. É bem possível, sim. O Irã ontem teve uma manifestação e revoltas nas ruas também. Tudo indica que, como o script aí de sempre de guerras híbridas e de manifestações compradas numa guerra psicológica que podem muito bem, sim, mudarem um governo. Ana Silva Mendonça, Neide Ponzoni Santos, obrigado, queridos. Alex Sankara, obrigado, querido. Sandra Bueno, espero que o Lula tome uma posição. Vai tomar, está demorando um pouco. Já vi até o Pedro Sánchez da Espanha se manifestar, já falamos do Boric, mas o Lula, por enquanto, nada. Tem que ser muito bem pensado, porque o Lula não pode condenar de uma maneira como uma parte da esquerda está querendo, que seja de confronto com o Donald Trump. Aí é realmente suicídio. Já há uma movimentação golpista na mídia brasileira que a gente está assistindo com essa escalada contra o ministro Alexandre de Moraes, gente que está falando aí numa grande conspiração, num acordão para poupar as elites brasileiras, o poder judiciário, o executivo, o legislativo, que está todo mundo no bolso do Vorcaro. Começa de novo aquela conversa sobre a corrupção sistêmica da Lava Jato. Isso é, evidentemente, apito de cachorro para um golpe de Estado. Com a invasão da Venezuela, a mudança de regime, o ataque, a coisa fica ainda mais delicada para o governo brasileiro. Um governo que tem tudo para ser reeleito e, por isso, mais do que nunca, está no alvo aí das forças reacionárias. E, claro, a gente já viu os Estados Unidos que são capazes, agora na Venezuela, e pagando também para que haja aqui dentro do Brasil um ambiente de insurreição. Nós vamos ver, assim, muita água correr debaixo da ponte do golpismo no Brasil. Maria Tereza Seco, querida, R$20 de super sticker, obrigado. Suri Ramos, seu super sticker, fascistas podem dar opinião, só o Jair que não. Tereza Pinheiro está dizendo aqui, Estados Unidos sempre promovendo o melhor para os países ricos em petróleo, povo assustado terá suas riquezas facilmente subtraídas, império decadente deseja um mundo em convulsão. A Alda Pires está aqui pingando também, Daniela Lenois, que com essa ação do Trump parece o assassinato do general iraniano, ataque feito logo no início do ano. É verdade, parece mesmo, é o mesmo modus operandi. Foram muito competentes, muito eficientes. Acabei de falar aqui que foram as forças especiais Delta que capturaram o Maduro e a mulher dele, muito provavelmente com a traição ou, quem sabe, a Sky News está falando em anuência do Maduro, que negociou essa escapada, vamos dizer assim, para não ser eventualmente executado lá nos Estados Unidos. Mas, de qualquer maneira, é assombroso, porque tem gente festejando e
independentemente do que você ache ou não do Maduro, essa intervenção americana é muito preocupante para o mundo inteiro. E quem está assistindo também de joelhos, a Europa. Aí sim, um continente absolutamente decadente, subjugado pelos americanos, e que não consegue se impor diante da Rússia e do Trump. Não sabe o que fazer e aceita qualquer tipo de coisa de um sujeito que está se mostrando sem compromisso, inclusive com os supostos valores ocidentais. O Fernando Baia está falando, agora que o Aécio assume, boa, sorte de Cuba é não ter petróleo. Olha, eu estava pensando nisso. O próximo, eu acho que é Miguel Dias, não é isso? Que é o presidente de Cuba. Eu não acho que Cuba vai escapar. É uma sorte não ter petróleo e ser pobre, por um lado. Por outro, é absolutamente vulnerável. E tenho para mim que o Rubio não vai sair desse primeiro governo Trump sem invadir Cuba. E aí vai ser para valer e vai ser uma mudança de regime também. Valdenice, e Cuba... Só um minuto, peraí. Pena da população civil, não temos sossego nunca. Denise Cataldo, bora DCM, sempre melhor jornalista. Obrigado, querida. Nea Leal 9658. E onde está só começando, hoje é dia 3. Jorge Trota, querida, obrigado. Soube só agora, aguardando o posicionamento do nosso governo, todos nós. Luciana Cobucci, não aprova o Maduro, mas há meios legais para lidar com ele. Quem tem que lidar com ele é a Venezuela, né, Luciana? É isso aí. É um problema dos venezuelanos. Podemos ser os próximos, e esses imbecis da extrema-direita vão achar lindo se isso acontecer. Sim, o Flávio Bolsonaro, há poucos meses, falou que esperava que os Estados Unidos bombardeassem aqui barcos na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. E no Lago Paranoá também tinha uma piada, enfim. Eles estão esperando mesmo uma invasão. Foi assim em 64, para nos livrar do comunismo, etc. e tal. E agora, volto a dizer, vai se criando uma situação com o apoio da mídia brasileira de que o Brasil está ingovernável e com um grande escândalo de corrupção sendo protegido, sendo abafado por um acordo do governo executivo, mas o judiciário, toda a elite que quer entregar o Brasil, sei lá, para a China. E é isso que a mídia faz, vai, assim, tornando difícil de você imaginar uma saída institucional para o Brasil. Precisa ter um golpe, uma intervenção. E aí, tem na Venezuela, por que não no Brasil? O Marcel diz assim, é sinal claro de que terá intervenção nas eleições. Eles não vão reconhecer o resultado de uma vitória do Lula. Isso, para mim, é batata. José Cardoso, um empresário querido, isso só mostra a gravidade dos crimes do Bananinha, também, bem lembrado. Luciana Kobucci está falando aqui, Brasil tem a segunda reserva de terras raras, China é a primeira. Aquela Ana está falando aqui, a América Latina ser livre de armas nucleares foi o pior erro da história. Concordo plenamente com você, querida, plenamente com você, nos tornou vulneráveis num acordo que foi bom para as superpotências. Tem um senador americano que está falando aqui algo interessante que eu vou compartilhar com vocês a respeito dessa nova ação do Trump, do governo americano. Diz ele, os secretários Rubio e Hegseth, respectivamente, secretário do Departamento de Estado, e o Hegseth, o secretário da Guerra, tá? Esse aqui é o senador Andy Kim, de Nova Jersey, ele está falando aqui. Os secretários Rubio e Hegseth olharam nos olhos de cada senador algumas semanas atrás e disseram que não se tratava de uma mudança de regime. Na Venezuela, claro. Eu não confiei neles naquela época e agora vemos que mentiram descaradamente ao Congresso. Trump rejeitou o processo de aprovação constitucional para conflitos armados, porque o governo sabe que o povo americano, em sua grande maioria, rejeita os riscos de arrastar nossa nação para outra guerra. Esse ataque não representa força, não é a política externa sensata, coloca americanos em risco na Venezuela e na região e envia um sinal terrível e perturbador
a outros líderes poderosos ao redor do mundo de que atacar um chefe de Estado é uma política aceitável para o governo dos Estados Unidos. Isso prejudicará ainda mais a nossa reputação, já abalada pelas políticas de Trump em todo o mundo, e só nos isolará em um momento em que precisamos de nossos amigos e aliados